Todos encontraram? Amém? Vamos passar a ler a palavra do Senhor, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja Deus. Meus irmãos, na verdade, preparei a mensagem, preparei o sermão, e vi que os irmãos, logo na abertura, né, o irmão Jânio, a irmã Késia, citou o versículo que eu ia citar, né? Eu vi que o pastor Rony pregou em cima de um salmo que eu ia citar. Então metade da mensagem já foi. É bom que vai ser breve, né? Vai ter um lanchinho aí depois, ó. Vai ser breve. Meus irmãos, o tema da mensagem que nós escolhemos para essa história, meus irmãos, do Velho Testamento, de uma família em que teve uma perda muito grande, que é a perda do pai, porque ela tinha 2 filhos, e a perda do seu marido. Então uma família que ficou incompleta, uma família que foi impactada, meus irmãos, pela morte do sacerdote da casa, pela morte do provedor da casa, pela morte do protetor daquela casa, daquela família. Então foi algo terrível que aconteceu nesta família. Mas, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que esse homem, ele era temente a Deus. Essa mulher, ela era piedosa. Eles criavam os seus filhos segundo a palavra de Deus. Então, mesmo assim, meus irmãos, nós devemos entender que coisas ruins, situações adversas, problemas, lutas, aflições, perdas, elas podem sobrevir sobre famílias piedosas, sobre famílias fiéis. Às vezes, meus irmãos, pessoas que estão servindo a Deus há muito tempo, diz assim: mas por que isso, né? Nós temos dificuldade de compreender perdas, sejam materiais, financeiras, sejam de perdas de pessoas, às vezes entes queridos que vão ainda na juventude, o marido que vai mais jovem, né? Você esperava, né, ver os filhos dos seus filhos, como no Salmo 128, há uma promessa, e ele não viu os filhos de seus filhos. Mas nós aprendemos que situações difíceis e tristes, e perdas, enfermidades, morte, muitas vezes pode sobrevir sobre famílias piedosas e tementes a Deus. O próprio Senhor Jesus nos deixou
já preparado sobre isso. No mundo tereis aflições. Jesus disse, ó, a nossa vida no mundo é uma vida de aflição, não é? E muitas vezes, meus irmãos, e por isso que o Senhor Jesus, ele diz assim, Jesus vai falar muito sobre contentamento, né? Tendo o que comer e o que vestir, contentai-vos. Jesus vai falar muito sobre contentamento, porque o ser humano, meus irmãos, nós vamos passar por situações difíceis também. Vamos ter momentos de bênçãos, momentos de bonança, momentos de saúde familiar, momento em que o casamento vai de vento em popa, mas também teremos momentos difíceis. Então Jesus já nos deixou, né, preparados. Ó, no mundo tereis aflições, contentai-vos, porque, meus irmãos, aquele que tem o seu contentamento em Cristo, meus irmãos, quando você encontra o seu contentamento em Cristo, o seu contentamento está em Cristo. A sua alma que ansiava por Cristo, encontrou Cristo, Cristo a encontrou. Então você tem contentamento. Isso é importante, porque vamos passar por lutas e por aflições, mas quando nós temos Cristo, a nossa alma, ela está contente, a nossa alma, ela está satisfeita em Cristo Jesus. E o tema, meus irmãos, que nós escolhemos para esta mensagem foi trazer qual legado você deixará para a sua família. É uma pergunta que ecoa aqui aos meus ouvidos e que ecoa aos seus ouvidos. Que legado você deixará para a sua família? Porque olhando, meus irmãos, eu já vi muitas pregações, eu já ouvi algumas pregações em que esse homem que era um homem temente a Deus, era um homem que era servo dos profetas, esse homem foi duramente criticado por deixar uma dívida. Meus irmãos, a morte não avisa, meus irmãos. Com certeza esse homem não queria deixar essa dívida, e esse homem foi duramente criticado por ter morrido e ter deixado uma dívida para a sua família. Aí você pergunta, então qual legado esse homem deixou para a sua esposa e para os seus 2 filhos? Aí eu pergunto a você, qual legado, porque o legado, meus irmãos, o legado, ele é um substantivo masculino. Legado, a palavra legado é um verbo transitivo, é o que nós vamos usar, porque como verbo transitivo, o legado é deixar em legado, deixar por herança, transmitir alguma coisa a alguém. E esse deixar em legado, antes eles viam apenas como bens materiais, como casa, dinheiro, carro, eles viam apenas como bens. Mas o legado, as pessoas começaram a ver como aquele que transmite algo importante para alguém, aquele que deixa um ensino importante para alguém. Aí eu lhe pergunto, você me pergunta, qual legado esse homem deixou para a sua família? Aí eu lhe pergunto, qual legado Cristo deixou para a sua igreja? Muitos que seguiam a Cristo, meus irmãos, pensando que Cristo ia salvar, trazer redenção para a vida secular, política, econômica de Israel. Cristo não deixou como legado um reino, meus irmãos, material. Cristo não deixou um império nesse mundo, como os grandes impérios. Os irmãos acham que Cristo não podia criar um grande império, como Nabucodonosor, como os Medo-Persas, como Alexandre o Grande, como os romanos? Os irmãos não acham que Cristo não teria muito mais condição de deixar um grande império nesse mundo material? Mas ele não deixou esse império material como legado. Ele disse, ele falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Olha só, então o legado que Cristo deixou
não foi um reino material. O legado que Cristo deixou foi um reino eterno, um reino sempre eterno, as mansões celestiais. Meus irmãos, nós vamos poder viver eternamente na presença de Deus. Ele deixou o evangelho, ele deixou a redenção, ele deixou a salvação, ele deixou o perdão dos nossos pecados, ele deixou o seu Espírito Santo, ele deixou a sua palavra, as suas escrituras. E Cristo nos deixou um legado que a igreja, meus irmãos, abraçou durante esses 2000 anos e tem abraçado e tem desfrutado do legado de Cristo, que Cristo deixou para nós. E, meus irmãos, e falando em legado, meus irmãos, Eliseu, quando essa mulher, o legado que esse homem deixou para essa mulher, quando o marido dela morre, ela vai buscar, meus irmãos, orientação na pessoa certa, que era o profeta, o homem de Deus, que era Eliseu. Então, veja, meus irmãos, que ela poderia procurar outras pessoas, mas ela procurou Eliseu, o homem de Deus. Veja que a mente dela voltou-se: meus filhos podem ser tirados de mim, o credor chegou até a minha porta, o credor veio cobrar a dívida que meu marido deixou, e ele, se eu não pagar essa dívida, ele pode levar os meus filhos para serem servos. Porque na lei em Israel, quando um hebreu era levado por causa de uma dívida, para ser pago uma dívida, ele não poderia ser tratado como escravo, mas ele era tratado como um trabalhador, como um diarista. Mas nessa época, meus irmãos, os reis do norte, principalmente, os reis de Israel, eles eram ímpios. Todos os reis de Israel, do reino do norte, eram homens ímpios, idólatras, e o povo o imitava. Então, Israel estava vivendo um momento difícil. Elias tinha profetizado sobre uma grande seca, 3 anos não vai chover sobre a terra. Meus irmãos, naquele período, tem um homem chamado Obadias, que ele arrisca a sua própria vida, porque ele trabalhava para o rei Acabe, e ele esconde em 2 cavernas, ele esconde 100 profetas, porque a rainha Jezabel, ela faz, meus irmãos, uma investida para matar todos os profetas do Senhor, por causa do que Elias tinha feito aos profetas de Baal. Então, veja o cenário, meus irmãos, que esse homem morre. Israel tinha passado 3 anos de sequidão. Meus irmãos, Obadias tinha escondido 100 profetas. Quanto dinheiro esse homem gastou para sustentar 100 homens de alimento e de água, durante mais ou menos o período em que havia essa perseguição aos profetas? E quando ela diz assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ela estava se referindo a homens que serviam aos profetas, homens piedosos, homens fiéis, homens tementes a Deus, e que aprendiam aos pés dos profetas, aprendiam sobre a palavra de Deus, como servir a Deus, como criar os seus filhos. Então, meus irmãos, vejam o cenário. Então, quando Moisés, ele ia ser levado aos céus, ele disse a Eliseu, que era o seu servo: o que você me pedir quando eu for levado, o Senhor te dará, te será dado. E o que foi, meus irmãos, que Eliseu, o profeta que essa mulher vai buscar conselho, o que foi que Eliseu pediu de Elias? Foi que Eliseu pediu de Elias? Foi que ele pediu? Ele pediu, meus irmãos, o maior legado que Elias poderia deixar para o seu servo: porção dobrada do Espírito de Deus. É o maior legado. Então Eliseu, ele herda um legado do profeta Elias. E, meus irmãos, e ele recebe porção dobrada, e ele ali já pega a capa de Elias, e ele já joga sobre as águas, separa o rio, as águas se separaram, ele passou a seco, e ele encontra jovens que começaram a perturbá-lo, a chamá-lo de calvo,
e a Bíblia diz que ursas ferozes saíram e comeram aqueles jovens. Então, meus irmãos, era porção dobrada que estava sobre Eliseu. Eliseu herdou um legado de Elias, porção dobrada. Não foram bens materiais, mas é importante, nós vamos compreender durante a palavra, que um legado também pode ser os bens. Lógico, pode ser uma estrutura familiar, pode ser uma estrutura econômica, financeira, com certeza, é importante para a família. Mas vejam, meus irmãos, os irmãos vão vendo que o maior legado que nós podemos deixar para a nossa família, esse homem dos filhos dos profetas, esse homem piedoso, esse homem temente a Deus, que tinha essa esposa amada e tinha seus 2 filhos, ele deixou esse legado, o legado mais importante, tão importante, meus irmãos, que quando o credor chega na sua porta, ia levar seus 2 filhos, essa mulher, a Bíblia diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, vejam só, olha o que essa mulher, ela dá testemunho do seu marido. Quem aqui agora, se eu der o microfone à sua esposa, ela vai dar testemunho de você? Eita, Jânio até se aprumou, viu? Jânio se aprumou na cadeira. Meus irmãos, essa mulher, ela dá testemunho do marido dela. E ela, meus irmãos, ela dá testemunho, mas uma coisa que me chamou muita atenção, é que ela coloca numa ordem bíblica, meu marido, teu servo, preste atenção, meu marido, teu servo, era um homem que servia aos profetas, era um homem temente a Deus e que servia aos homens de Deus, mas ela diz assim, meu marido, porque, meus irmãos, nós não podemos negligenciar, meus irmãos, a nossa esposa, nós não podemos negligenciar a irmã não pode negligenciar o seu marido, e nem o irmão pode negligenciar a sua esposa, quando se trata de servir. Eu quero servir, eu gosto de servir, eu nasci para servir. Tem pessoas que nascem para servir, mas você, antes de servir a alguém, mesmo que seja a Deus, a igreja de Deus, você tem primeiro que ser marido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Paulo, ele vai escrever para Timóteo, e Paulo vai dizer a Timóteo qual eram as características do diácono, qual eram as características do bispo, do pastor, que Timóteo ia levantar. Ele escreve tanto a Timóteo como a Tito, jovens pastores, Timóteo e Tito. Então ele escreve o quê? O que é que ele escreve? Ele diz assim, meus irmãos, a Timóteo no capítulo 5, ele diz assim, se alguém, eu queria ler, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, se alguém, 1 Timóteo 5,8, 1 Timóteo 5,8, está sendo transmitido? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, antes de eu servir, meus irmãos, na igreja, e nós precisamos servir ao Senhor, e nós precisamos servir ao nosso próximo, e nós precisamos servir na congregação aonde nós somos membros, mas antes, meus irmãos, precisamos cuidar da nossa própria casa, precisamos cuidar da nossa esposa, a irmã precisa cuidar do seu marido, porque, meus irmãos, e ele vai também, meus irmãos, dizer em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 4, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, 2 Timóteo 3, 4, não é esse não, acho que eu me enganei, né? Eu acho que eu devo ter me enganado, mas é o versículo, meus irmãos, que diz assim, que
aquele que vai ser levantado para o diaconato ou para o ministério, primeiro governe bem a sua própria casa. Primeiro, não é ministério. Primeiro, não é, meus irmãos, sair servindo, fazendo a obra de Deus. Se eu tenho uma esposa, se eu tenho uma família, primeiro eu tenho que governar bem a minha própria casa, para depois governar a igreja de Deus. O irmão, é isso mesmo. Primeiro, 1 Timóteo, eu coloquei segundo. 1 Timóteo 3:4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, primeiro, governar a sua casa, a sua família. Meus irmãos, é a prioridade. O homem, ele é o sacerdote da sua casa. Nós homens, nós somos o protetor, nós somos o provedor, a não ser em situações adversas, né? Que a vida possa nos colocar em situações adversas, mas a função do homem é ser sacerdote do seu lar, provedor e protetor da sua família. Então, antes de servir, por isso que eu achei interessante a mulher falar, antes dela falar para Eliseu, ela disse: meu marido, teu servo. Então era um homem que servia aos profetas. E ela chega a dizer assim, e ela, meus irmãos, vejam que ela diz assim: morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Eliseu conhecia o marido dela, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Eliseu conhecia a vida piedosa do marido dela. Então era conhecido do homem de Deus, era conhecido do profeta. E ela diz assim, e teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Meus irmãos, é o texto que os irmãos citaram, né? O temor ao Senhor. Meus irmãos, o temor é algo extraordinário, porque o temor é a devoção, meus irmãos, é a devoção às coisas de Deus. É a nossa devoção àquilo que é sagrado, é a nossa devoção àquilo que é santo, é a nossa devoção àquilo que é de Deus. E meus irmãos, e aquele homem, ele temia ao Senhor. E ele diz assim, e os irmãos citaram Provérbios 1, né? Já citaram aí em Provérbios sobre o temor. Provérbios 1:7, foi isso que os irmãos citaram. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é tão importante, meus irmãos. O temor do Senhor é um legado que nós temos que deixar para os nossos filhos e para a nossa família. Em Provérbios é repetido 2 vezes essa frase. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 1:7. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, vejam em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13. Vejam que Salomão, depois de toda a vida de Salomão, ele, um homem próspero, um homem rico, um homem com muitas mulheres, né? Teve muitas mulheres e esposas, e desfrutou de tudo aquilo que o mundo, né, pode dar. E no final da sua vida, olha o que ele diz lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É um dever, meus irmãos. Temer a Deus é um dever de todo homem, porque Deus, ele é o nosso Criador. Deus é a razão de estarmos aqui. Nós acordamos hoje fruto da graça e da misericórdia dele. O ar que nós respiramos é ele que nos dá. Meus irmãos, o temor do Senhor é um dever de todo homem. É o que Salomão vai deixar bem claro. E o que dizer, meus irmãos, e o que dizer da igreja do primeiro século? Atos capítulo 2, 43. Que legado essa igreja deixou para nós? Que legado de temor. Meus irmãos, Atos capítulo 2,
43, olha o que vai dizer: em cada alma, meus irmãos, que igreja extraordinária, a igreja do Senhor, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então vejam o legado que a igreja do primeiro século deixou para nós. As escrituras, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, os evangelhos, que legado eles deixaram em cada alma, ou em toda alma, como diz a minha versão, em toda alma havia temor. Meus irmãos, que legado extraordinário. E não estamos falando de bens, e não estamos falando, meus irmãos, de um império, e não estamos falando de uma estrutura religiosa. Estamos falando de temor a Deus. Estamos falando, meus irmãos, de ter essa devoção pelas coisas de Deus, ter a devoção por aquilo que é santo, por aquilo que é eterno. E esse legado, meus irmãos, esse homem deixou para sua esposa e para os seus filhos. E esse legado, meus irmãos, nós temos que deixar para a nossa família: temor ao Senhor. Uma coisa, meus irmãos, que me chama muito a atenção é servir. O meu marido, o teu servo. Esse homem servia aos profetas. Eliseu, meus irmãos, Eliseu, ele era servo de Elias. Você ensinar seus filhos ou a sua família a servir, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele disse: ó, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. Então, servir, meus irmãos, ao próximo é servir a Deus. Como é que eu posso servir a Deus, pastor? Como é que eu posso servir a Deus? Tem muitas maneiras de servir a Deus, mas uma delas, infalível, não tem como errar, é você servir ao próximo. Se você servir ao seu próximo, se você amar o seu próximo e servir ao seu próximo, você ama a Deus. E quem é mais próximo do que a nossa esposa? Hein? Ame-a como Cristo amou a igreja. Ame sua esposa, sirva a ela. Quem é mais próximo de nós da irmã do que o marido? Ame seu marido, honre seu marido, como diz a palavra, sirva-o. Quem é mais próximo dos pais do que os filhos? Sirva aos seus filhos, ame-os, cuide deles, como o próprio pastor Rony enfatizou bem aqui no Salmo 127, os nossos filhos são herança do Senhor, cuide deles. Então, meus irmãos, o servir é tão extraordinário, porque quando essa mulher fala, esse meu marido te servia, era o teu servo, meus irmãos, isso deve ter mexido com Eliseu, porque isso deve ter mexido muito com Eliseu, porque Eliseu, meus irmãos, ele, no terceiro grande milagre que Eliseu operou, ele servia ao profeta Elias, antes de ser levado aos céus, até ser levado aos céus, e Eliseu, ele teve 3 reis que foram para uma guerra, e era deserto, e estavam lá, o rei Jorão, estava lá Josafá, estava lá os seus exércitos, o reino do norte, o reino de Judá, para lutar contra os moabitas, e Josafá, que era do reino de Judá, o reino do sul, que os reis do sul eram mais piedosos, não eram tão piedosos, mas eram mais piedosos, mais homens de Deus do que os do norte. E Josafá, quando se encontrou nessa situação, o exército disse: ó, nós vamos morrer de sede aqui, antes de enfrentar os moabitas, nós vamos morrer de sede. Aí o rei Josafá de Judá, o rei de Judá, ele disse assim: ó, não há aqui um profeta para que possamos consultar o Senhor? Aí, meus irmãos, é 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Aí alguém vai dizer
olha só, alguém vai dizer para o rei Josafá, e disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, preste atenção agora, que deitava água sobre as mãos de Elias. Ele não falou, está aqui Eliseu, que deixou tudo para servir ao Senhor. Está aqui Eliseu, que abriu o rio, lançou a capa de Elias e o rio se abriu e passou a pés enxutos. Está aqui Eliseu, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eliseu era servo de Elias. Meus irmãos, isso mexe com o coração de Eliseu. Eliseu lembra quando ele era servo do profeta Elias, quanto ele aprendeu, só deitando água nas mãos do profeta que já estava velho, do profeta, meus irmãos, tão perseguido como o profeta Elias foi, o profeta que chegou a desejar até a morte, desistiu da sua própria vida, fugindo da rainha Jezabel, que perseguição atroz, e Eliseu o serviu. E isso, meus irmãos, mexe com o coração de Eliseu. E isso, meus irmãos, nos traz uma lembrança que, meus irmãos, quando nós servimos a nossa família, quando nós servimos ao nosso próximo, nós estamos servindo ao próprio Deus. Era uma coisa que eu não entendia isso. Eu pensava que eu só servia a Deus se eu tivesse uma instituição, fazendo algo para uma instituição, ou evangelizando alguém. Mas eu aprendi, meus irmãos, aqui, depois que eu cheguei aqui na igreja, há 1 ano e 10 meses atrás, comecei a aprender que servir a Cristo é amar a minha esposa, que servir a Cristo é a esposa honrar o seu marido, que servir a Cristo é eu como filho honrar o meu pai e a minha mãe. Meus irmãos, servir a Cristo não é apenas evangelizar, ser um missionário transcultural, ser um pastor, não. Servir a Cristo é amar a minha família, servir a Cristo é proteger a minha família, servir a Cristo é amar o meu próximo, louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, então, o que eu posso deixar de legado para a minha família? Ensiná-los a servir ao Senhor da maneira correta. Ensiná-los a servir ao Senhor da maneira correta. E ela vai dizer, e o credor, no versículo 1, final do versículo 1, e o credor veio a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que hei eu de fazer? Declara-me, que é o que tens em casa. E ela diz, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Meus irmãos, veja que ela, no momento da emoção, no momento da luta, quando a luta se levantou, na iminência de perder os seus filhos para o credor, ela ia se distanciar dos seus filhos poderiam ir para um lugar distante, eles iam servir aquele homem até pagar com o seu trabalho toda aquela dívida. Não sabemos quantos anos isso ia durar. Isso mexeu muito com aquela mulher. Meus irmãos, ela não procurou Eliseu, meus irmãos, por estar viúva. Ela não procurou Eliseu só por estar viúva, ter 2 filhos, mas ela procurou Eliseu. A motivação da procura dela por Eliseu foi quando ela viu que poderia perder os seus filhos. Então a preocupação daquela mulher não era de criar os filhos, sustentar, dar comida para eles, educação para eles. Não, a preocupação dela era de perdê-los, era de não vê-los mais, era de se distanciar deles. Como transmitir um legado para esses meninos de tão distante deles? Será se ela não morreria antes de vê-los? Será se eles conseguiriam pagar essa dívida antes da mãe morrer? Então ela, meus irmãos, movida de amor pelos seus filhos, que ela não queria perder, ela disse, eu perco para Deus,
Guarde isso. Eu perco para Deus. Ela perdeu o marido dela para Deus, foi ou não? Perdeu, Deus levou. Para Deus eu posso perder, meu irmão. Entenda o que eu estou dizendo. Para Deus eu posso perder, mas para o credor, você vai perder para o credor? O credor era um homem sensível, meus irmãos. Ele queria receber o que ele emprestou, ele queria o dinheiro dele a todo custo. Pessoas materialistas, insensíveis, duras, ásperas. Você quer perder seus filhos para o credor? Você quer que os seus filhos sejam levados de dentro da sua casa, sejam tirados de dentro da sua casa, seja pelo pecado, seja pelas drogas, seja pela prostituição? Meus irmãos, lute pelos seus filhos. Posso perder para Deus, perder o marido, o Senhor levou, mas para o credor eu não vou perder. Vou lutar. Essa mulher, ela disse: eu vou lutar pelos meus filhos. Meus irmãos, ela lutou, ela foi até o homem de Deus, ela foi até Eliseu, e ela foi lutar pelos seus filhos. Foi o que o pastor Rony colocou aqui. Lute pelos seus filhos, que são herança do Senhor. Não desista deles, não abra mão, ensine-os enquanto estiver do seu lado, enquanto estiver perto de você, ensine-o, aconselhe, ore, derrame lágrimas, faça jejuns, faça o que estiver à sua disposição. Não abra mão dos seus filhos para o mundo, não abra mão dos seus filhos, para que eles possam estar distantes do homem de Deus, distante do lar, da casa do Senhor, distante, meus irmãos, do conselho da mãe, distante do conselho de Deus. Lute pelos seus filhos. É a quarta lição que nós aprendemos, meus irmãos, com essa mulher. E Eliseu, Eliseu vai tirar desta mulher, meus irmãos, mais uma lição, que ela estava com a mente meio confusa, os filhos poderiam ser tirados dela, e Eliseu diz assim: ó, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? E ela conta aquela história, e ele diz assim: ó, o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Então aquele homem, ele tinha deixado um legado espiritual, de piedade, mas ele deixou também uma casa. Ela tinha uma casa. Ela tinha 2 filhos. Meus irmãos, feliz é a mãe que o marido lhe deixa 2 filhos. Tem mães que não terão, tem mulheres que não terão filhos. Então, meus irmãos, veja que ela disse: ó, eu não tenho nada, mas na verdade ela tinha uma casa, ela tinha 2 filhos, mas ela estava falando de algo de valor para pagar a dívida. Eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite, uma botijazinha de azeite. Aí nós lembramos, meus irmãos, da multiplicação dos pães. Lembra da multiplicação dos pães? Quando Jesus multiplicou os pães, 5.000 homens, fora homens e mulheres. Quando Jesus diz aos discípulos: dá-lhe voz de comer, provando a fé dos seus discípulos, e eles começam a ficarem enlouquecidos. Como nós vamos dar comida, pão para esse povo? 200 dinheiros de pão não será suficiente para alimentar essas pessoas? Acho que Pedro disse a André: hein, André, o Senhor nos colocou numa enrascada terrível, não tem como. Aí um chegou e disse assim, um desistiu: Senhor, despede essa multidão, para que vão se alimentar em casa. Despede, cada um que se vire. Aí um chegou e disse assim: Senhor, tem um jovem aqui, que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Às vezes, meus irmãos, o que nós temos, aquilo que o Senhor já nos deu, o Senhor já nos deu uma casa, o Senhor já nos deu um marido que nos deu 2 filhos, no caso dessa mulher, tinha uma botija de azeite, mas ela disse assim: eu não tenho nada em casa. Às vezes nós estamos, meus irmãos, com a nossa mente tão embaraçada por causa das lutas, das aflições que nos sobrevêm, de surpresa, de supetão, que às vezes a gente fica sem ser grato por aquilo que o Senhor já nos deu.
Está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? Aí Jesus assim, ó, trazei-mo os 5 pães e os 2 peixinhos. Aí quando eles trouxeram aquilo que Deus tinha providenciado para eles, era pouco, mas foi Deus que deu. É pouco o salário, meu irmão? É pouco? Amanhã você vai votar. Seu salário é pouco? Mas foi o Senhor que te deu. Sua casa não é tão grande, espaçosa, confortável, mas foi o Senhor que te deu. Muitos homens piedosos e mulheres piedosas pagam aluguel. Você tem uma casa simples? Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos que aprender a ser gratos, é gratidão. Então aqui, meus irmãos, é gratidão, é ser grato. Quando Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, Jesus pegou, e o que foi que Jesus fez? Mas é muito pouco para muita gente, foi isso? É verdade, é muito pouco. Jesus falou isso? Não. A Bíblia diz que Jesus pegou os pães e os peixinhos, e a palavra é assim, tendo dado graças. Você tem dado graças pelo que você já tem? Porque o que você tem, meu irmão, não foi você que conquistou. Você tem que dar graça pelo que você tem, porque não foi você que conquistou. Foi o Senhor quem te deu. Tudo nas nossas vidas foi o Senhor que nos deu. A nossa casa, os nossos filhos, o marido, a botijazinha de azeite, 5 pães, 2 peixinhos, foi o Senhor que nos deu. E tendo dado graças. Eliseu vai usar o que ela tinha, o que o Senhor tinha lhe dado. O que o Senhor já tinha lhe dado. É aquilo que o Senhor vai multiplicar. É aquilo que o Senhor vai usar para fazer o milagre. Aquilo que você é. Aquilo que você já tem, aquilo, o Senhor te fez dessa forma. Não é, pastor? O Senhor, Deus poderia ter me feito mais inteligente, mais culto, mais rico, mais forte fisicamente. Não, meu irmão, Deus vai cuidar de você como você é, porque foi Ele que te deu. Todas as características que você tem, foi Ele que te deu. Toda a condição que está à sua volta, física, material, intelectual, foi Ele que te deu. E Ele vai usar aquilo que Ele já te deu. É a botija de azeite. Gratidão, meus irmãos, e tendo dado graça. Então é um legado que nós podemos deixar para a nossa família. Gratidão. Uma coisa, meus irmãos, que eu vou falar aqui para mim não esquecer, que eu achei muito bonito nesse texto. A posição dessa mulher, quando ela chega diante de Eliseu, ela não enumera nenhum defeito do seu marido, não foi? Às vezes, meus irmãos, nós olhamos muito para os defeitos, nós olhamos muito, meus irmãos, para as imperfeições, para aquilo que o cônjuge, a mulher, a esposa, o marido, o filho, né, os irmãos da igreja, seja quem for, às vezes nós olhamos muito para aquilo que a pessoa precisa ainda melhorar, e esquecemos das virtudes que aquela pessoa tem, porque, meus irmãos, é difícil uma pessoa não ter virtudes, alguma virtude a pessoa deve ter, e aquela mulher, quando ela chega diante do profeta, do homem de Deus, ela exalta as virtudes do seu marido. Minha irmã, exalte as virtudes. Meu irmão, exalte as virtudes da sua esposa. Não há, às vezes ela não sabe cozinhar tão bem, mas ela é boa em outra coisa. Ela é uma ótima mãe, não sabe cozinhar. Eu estava falando com um amigo meu no trabalho, e ele disse: Geraldo, quem cozinha lá em casa sou eu, minha mulher não sabe cozinhar. Aí eu me separei da minha esposa, aí meu filho ligava para mim: pai, venha, pelo amor de Deus, venha fazer a nossa janta, que já faz uma semana que eu não como direito, porque a mãe não sabia cozinhar, era o marido que cozinhava. Meu irmão, às vezes a pessoa não tem certas virtudes, precisa melhorar, se aperfeiçoar, se qualificar, né? E eu escuto muito isso, toda vez que eu quero ganhar algum ponto lá em casa, eu digo: ó, rapaz, eu lavei todos os pratos, enxuguei a pia. Aí a mulher diz o quê? O que é que você diz? Pode falar. Precisa melhorar.
Nunca está bom para ela. É igual a professora que eu tenho lá no seminário. Eu tenho uma professora de seminário que ela vai perguntando a gente, ó, e o rei Davi, o rei Saul, e o império, e não sei o quê, e a gente vai colocando, é isso, é aquilo. Quando a gente diz uma coisa, ela diz assim, que mais? Aí a gente fala outra coisa, aí ela diz, que mais? Fala outra coisa, que mais? A mulher nunca está satisfeita. A minha professora nunca está satisfeita, ela quer sempre instigar do aluno que a gente tenha algo mais, aprenda algo mais, diga algo mais. E é a minha esposa, que eu sei que não é a sua esposa, né? Só a minha esposa que acha que eu tenho que melhorar um pouquinho mais. Meus irmãos, gratidão, valorizar aquilo que o Senhor já nos deu, a botija de azeite. E interessante que Eliseu, o homem de Deus, ele usa aquilo que o Senhor já tinha dado a ela, a botija de azeite, diz assim, ó, você vai agora aos seus vizinhos e você vai pegar vasilhas, vasos emprestados, quantas vasilhas e vasos você conseguir, e você vai fechar a porta sobre os seus filhos, e você vai derramar o azeite sobre as vasilhas, de uma por uma, enchendo, colocando à parte, e vai fazer isso até terminar as vasilhas, e essa mulher obedece. E meus irmãos, a obediência aos princípios bíblicos, a obediência às escrituras, a obediência à palavra de Deus, meus irmãos, é um legado que nós devemos deixar para a nossa família. Obedeça. Às vezes até tem hora que a gente não quer nem obedecer. Obedeça. Tem um pai, meus irmãos, na frente das filhas, eu não vou votar nesse bando de, né? Eu não vou votar. Meus irmãos, é um ato cívico. Ele podia votar, ele é jovem, ele é capaz, mas ele dizia para as filhas e a esposa que não iria votar, e não votava, pagava, toda a esposa ia, a filha mais velha ia, ele não ia. Que legado ele está deixando para a família? Desobedecer às autoridades? É isso, meus irmãos, é esse legado que nós temos que ter cuidado, meus irmãos, principalmente diante da nossa família, dos nossos filhos. Não desobedeça às leis de trânsito. Hoje eu vim rápido para a igreja, eu acho que eu passei algum sinal vermelho, eu não sei. Alguém já me defendeu ali. Mas obedeça às leis, a obediência, meus irmãos, aos princípios bíblicos, orar pelas autoridades, obedecer às autoridades. Ensine isso aos seus filhos. E ela ensinou, e ela pegou, saiu pedindo vasilhas aos vizinhos, porque ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos, meus irmãos. Relacionamentos, é importante você ensinar seus filhos a ter relacionamentos, se relacionar bem, seus vizinhos, com os irmãos da igreja. Cumprimenta os irmãos da igreja, chega na igreja, do jeito que entra, sai, cumprimenta os irmãos da igreja. Ensine, deixe esse legado, cumprimente, deixe esse legado para os seus filhos, ensine-os a cumprimentar os irmãos, meus irmãos, aos vizinhos. Ela precisou de vasilhas dos vizinhos, imagine se ela não tivesse um bom relacionamento. Nós vemos hoje na modernidade, quem tem engajamento nas redes sociais, não ganha muito dinheiro? Ganha ou não? Ganha muito dinheiro. Quanto mais seguidor, milhões de seguidores, ganha mais dinheiro. Então, veja que relacionamento, mesmo em redes sociais, traz benefício. Imagine relacionamento com a sua vizinhança, com os irmãos da igreja, com os seus amigos de trabalho, seus amigos de escola. Isso vai trazer benefício, vai trazer bênção para a sua vida e para a sua família. Então, ensinar os nossos filhos a fazer bons relacionamentos. Outra coisa, meus irmãos, era que todos iam participar daquele milagre. Os filhos, a mãe e os filhos, fecha a porta, é o lugar secreto. Fecha a porta, é em secreto, ninguém vai ver. Ninguém precisa ver. Então, fecha a porta, é o lugar secreto. Não tem como não lembrar, meus irmãos, quando Jesus disse, quando fordes orar ao Pai, quando fordes orar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, né, e ora ao Pai. E interessante que ele assim, o Pai que tudo vê. Mas se você não vai orar, o Pai que tudo vê,
Porque as atitudes, meus irmãos, para Deus, as nossas atitudes são mais importantes do que nossas palavras. E se para Deus as nossas atitudes são mais importantes que nossas palavras, para sua esposa, meu irmão, as suas atitudes é mais importante que suas palavras. Palavras que eu digo é promessas, é a promessa que fez diante do pastor, né? Vou cuidar, vou amar, até que a morte nos separe. E tomara que quando alguém quiser se separar, que Deus lembre dessa promessa que ele fez. Quero me separar, então só com a morte. Aí ele vai morrer. Brincadeira, meus irmãos. Mas é interessante isso aí. Você orar ao Senhor. Tem lutas, tem batalha no nosso lar. O devocional, não deixar de fazer o devocional na sua casa, de ter momentos de oração. Suas lutas é travadas com Deus na sua casa, na sua família, com a sua esposa, chorando junto, com os seus filhos, se abraçando, chorando junto e lutando com Deus, o Pai que tudo vê. Glória a Deus, o Pai vê, meus irmãos. E ela obedece, e ela começa, os filhos começam a trabalhar junto, levando as vasilhas e ela enchendo. E sucedeu no versículo 6, que cheios foram os vasos, disse ao seu filho, traze-me ainda um vaso, porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Meus irmãos, enquanto havia vasilhas, havia azeite. Meus irmãos, a bênção na nossa vida, a bênção na vida daquela mulher e daquela família, foi de acordo com a capacidade dela de ter buscado vasilhas emprestado. Foi de acordo com a capacidade dela de fazer bons relacionamentos. A capacidade dela, meus irmãos, de confiar na palavra de Deus, de confiar no homem de Deus. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Meus irmãos, veja que ela voltou ao homem de Deus para dizer o que tinha acontecido, que todas as vasilhas foram cheias, o azeite se multiplicou, né? A bênção estava ali diante dela, a provisão, o sustento. E disse o homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Paga a tua dívida, tua dívida vai ser paga, teus filhos não serão tirados de ti. E também, meus irmãos, não só a dívida, mas agora tu e teus filhos vivei do resto. É um Deus, meus irmãos, que pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. A nossa redenção foi paga. Fomos justificados, meus irmãos, pela cruz de Cristo. Fomos justificados, tivemos a nossa justificação, a nossa redenção e temos a garantia de sustento. Porque o nosso Deus, Ele garante, meus irmãos, a nossa salvação. Ele nos salvou, Ele nos redimiu e Ele é quem garante, meus irmãos. Tanto providenciou o azeite, o milagre, para pagar a dívida dos seus filhos, como o sustento. Não se preocupe, vocês vão viver do resto. Deus providenciou o sustento, a vida daquela mulher, daquela viúva e daqueles 2 órfãos. Sabe por quê, meus irmãos? No Salmo 68:5, o salmista Davi vai dizer que Deus, Ele é pai dos órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo, louvado seja Deus. Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. E o próprio Davi, meus irmãos, no Salmo 37:25, ele vai dizer, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Qual legado nós queremos deixar para a nossa família? Fica esta palavra para a nossa meditação. Amém?